Muito boa noite, está no ar o Conselhos e Negócios, sejam muito bem-vindos. O empreendedorismo é, acima de tudo, uma atitude de alguém que preza a sua independência e realização pessoal. Os empreendedores constituem hoje em dia um elemento vital para a revitalização do tecido económico. Portugal é o 10º país do mundo onde é mais fácil iniciar um novo negócio. A conclusão é do Banco Mundial, que lançou no passado mês de outubro o seu relatório anual Doing Business, no qual é possível perceber que o nosso país subiu 22 posições nesta categoria face a 2013. Vamos então falar de empreendedorismo neste programa e passo a apresentar o meu painel de convidados. Tenho do meu lado esquerdo Maria Lopes Cardoso, é representante do SpinLogic da Universidade Católica Portuguesa. Do meu lado direito, José de Almeida Martins, diretor-geral das Novas Empresas e Tecnologias. Do meu lado esquerdo, novamente, Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. E, voltando ao meu lado direito, Artur Cristóvão é vice-reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Hermenegildo Campos, da Associação Ideia Atlântico, é parceira da rede Minho Empreende. A todos, muito boa noite e muito obrigada por estarem connosco aqui no Conselhos e Negócio. É a altura agora para vermos uma pequena introdução a este mesmo tema. Empreendedorismo, esse termo complexo que durante muito tempo foi passando incógnito no léxico dos portugueses, está agora mais que na moda. Ao ponto de haver inclusive um programa estratégico aberto à sociedade civil, dedicado exclusivamente aos inovadores, com ideias a fervilhar e prontos para serem empreendedores. Um programa destinado principalmente a empresas inovadoras, com uma forte componente exportadora. A quantidade de incubadoras de empresas com base empreendedora perde-se no mapa nacional. E tudo isto surgiu com a viragem do milénio. Em 2014, o turismo português foi considerado o grande motor do empreendedorismo em Portugal. Está a crescer mais de 10% e a ganhar cota de mercado. Dormidas e comidas, tudo a crescer. Mas não só pela oferta. Igualmente pela capacidade dos espaços inovadores que o turismo nacional apresenta e que cresce mais do dobro do que a média mundial, que em 2014 evoluiu até aos 4%. Tempo agora então de darmos início a este programa. Maria Lopes Cardoso começa obviamente por si, dando a primeira palavra às senhoras. Vem então representar o SpinLogic e obviamente vou começar por lhe perguntar e por lhe pedir para nos fazer uma breve apresentação deste projeto, um projeto da Universidade Católica Portuguesa e também perceber o papel das universidades no empreendedorismo. Muito obrigada, antes de mais, por esta oportunidade e, sobretudo, também por este gosto de responder à sua segunda questão, do papel das universidades. Podemos começar por aí, se entender. Sim, o papel das universidades. Nós assumimos muito, de facto, a relevância de, ao formar jovens para o novo mundo que os espera, assentar muito em cativá-los para uma forma de estar na sociedade e que evidentemente passa por contribuir para que tenham consciência da relevância da atitude empreendedora, que não é só fazer empresas, evidentemente, é o ter vontade de estar, é a proatividade, é a vontade de ter espírito crítico sobre as coisas e sobre elas também pensar e agir. E evidentemente que nós na Universidade Católica temos isso como muito matricial à nossa atividade. E é com toda a naturalidade que surge este projeto SpinLogic, para responder à sua primeira pergunta, questão. Este projeto SpinLogic, que é muito isto, é um local, se quiser, também é um espaço, mas é acima de tudo uma oportunidade de encontro de diferentes atitudes empreendedoras relativas a diferentes áreas de atividade, porque o SpinLogic junta quer o empreendedorismo na área das artes, a que chamamos Art Spin, ao empreendedorismo na área da biotecnologia, a que chamamos BioSpin, e que é o mais antigo dentro da escola da Universidade Católica Portuguesa, e ainda o Social Spin, que é o empreendedorismo na área da economia social,
e um empreendedorismo mais genérico, mais associado à gestão de empresas e, portanto, à constituição de empresas de âmbito mais genérico. Existe aqui, obviamente, um grande envolvimento, imagino eu, por parte dos estudantes, dos docentes, mas também já com as empresas externas. Tudo isto, toda esta relação ou inter-relação acaba por ser também importante, é uma experiência para quem está na sua vida académica. Naturalmente, justamente isso, quer dizer, há evidentemente o enfoque na atitude do empreendedorismo, mas há genericamente o enfoque na atitude de querer fazer algo e de cada um procurar encontrar o seu próprio caminho, que nunca está fixo, nunca está já definido e pré-definido, mas que se faz fazendo, nomeadamente com atitudes de fazer, de empreender, de também servir a sociedade para que cada um vai. E naturalmente que na Universidade Católica isto assume uma dimensão também muito interessante, porque nós aqui na Universidade Católica no Porto temos diferentes áreas de saber, que também se congregam e se juntam, se alimentam, se ajudam. Não pode haver empreendedorismo sem regulação, temos o direito, não pode haver empreendedorismo sem toda a dimensão da criatividade, as artes, a biotecnologia, a gestão, evidentemente, que para isso concorrem, a psicologia para isso concorre. E, portanto, são todas estas áreas que, de algum modo, no SpinLogic têm a oportunidade de convergência. Tem algum projeto... Se calhar a pergunta não deve ser feita desta forma, mas podemos conhecer alguns dos projetos que saem então deste SpinLogic. Eu na minha pesquisa encontrei um e como pertence ao meio do audiovisual, chamou-me a atenção, que é por exemplo a Black Ink Digital Media, mas existem muitos outros. Existem muitos outros na área do art spin, naturalmente. Que, enfim, que já nem sequer estão connosco, já saíram de nós. Que também é um dos vossos objetivos. Claro. Ninguém com processos de incubação quer ficar com os projetos para sempre, não é? O sucesso também se mede, não só por aí, mas também se mede pela capacidade de emancipação que as empresas vão tendo. Portanto, temos várias com representação, enfim, com presença até já internacional muito forte, a Jump Willy, temos a Badass, temos a Cimbalino Filmes, temos várias outras, e também na área da biotecnologia, que, como eu disse, foram aquelas que começaram há mais tempo e que têm tido prémios da Coitec, têm vindo a fazer diferentes trabalhos, nomeadamente a constituir patentes, o que para nós é também muito relevante. Maria Lopes Cardoso, só para terminar esta primeira ronda, há pouco disse que o empreendedorismo é uma forma de estar. Eu julgo que vou colocar esta pergunta a quase todos os convidados. De facto, nem todos podemos ser empreendedores. Admito que não. Admito que na vida qualquer um tem uma atitude empreendedora quando acorda de manhã e decide fazer alguma coisa. Uma boa perspectiva, sim. Agora, há que saber depois como continuar, e nem todo o empreendedorismo se mede só pela concretização de empresas, nem o facto de Portugal, como há pouco na introdução se falava, a ter subido 22 pontos no ranking da maior facilidade de constituir empresas. Pois, eu achei que isso era do ponto de vista formal, porque a dificuldade existe sempre. Existem, obviamente. Só conceber-se a ideia, o plano de negócios, todo o processo é algo que, evidentemente, depende muito de cada um, mas depende também muito do contexto, e é para isso que também existem todos estes projetos também de incubação. De apoio, digamos assim. Evidentemente que ajudam. Um empreendedor sozinho não deve ser grande peça. É preciso sempre Nem se pretende, não é? Cada vez mais se fala em coletividade, em tudo. Claro. Muito bem, passo agora ao José de Almeida Martins, já apresentei, obviamente, diretor-geral das Novas Empresas e Tecnologias. Vamos também, obviamente, dar a conhecer esta NET. Muito bem. Muito obrigado pelo honroso convite e pela oportunidade de podermos falar um bocadinho sobre a NET e sobre o empreendedorismo em geral. A NET é o primeiro Business and Innovation Center de Portugal, desde 1987 que fala em empreendedorismo, em incubação. Numa altura em que não se falava muito. Numa altura em que estava o conceito de empreendedorismo, nasceu em 1987 praticamente. Portanto, precisamente. Era uma palavra ainda pouco conhecida
vida. E somos também um dos BICs mais antigos da Europa. A União Europeia, quando criou este tipo de entidades, ou apoiou a criação deste tipo de entidades, exatamente para ter no terreno agentes de apoio ao desenvolvimento regional, com a missão de apoiar a criação de projetos inovadores, com grande potencial de sucesso e a modernização também das PMEs, sempre dentro de uma certa região, neste caso a NET, neste momento mais na área metropolitana do Porto, porque há também outros operadores já a trabalhar nesta área. Privilegiamos sempre, e é condição necessária, que os projetos sejam inovadores, mas para nós, e fruto também da ligação que a NET tem aos centros de saber, às universidades, aos politécnicos, etc., grande parte dos nossos projetos têm sido empresas de base tecnológica. Empresas, digamos, já com características diferentes, mais com grande potencial de criação de emprego também mais qualificado, ou bastante qualificado, de grande valor acrescentado relativamente aos seus negócios e, portanto, numa área já mais tecnológica. Não quer dizer que não apoiemos sempre também os outros projetos, desde que sejam inovadores. Tem também uma associação promotora, a Promonet. É uma ligação que temos, digamos que a Promonet é a dona do hardware, ou seja, da incubadora, e a NET faz a gestão dessa incubadora. Digamos, é o software da gestão do edifício e é quem detém, digamos, as competências de apoio ao empreendedorismo e aos empreendedores. Faço-lhe também a mesma questão que fiz à minha primeira convidada. O empreendedorismo estará ao alcance de todos? Eu acho que o empreendedorismo está ao alcance de todos. Não quer dizer que nem todos possam ser bons empreendedores. Eu costumo, por vezes, fazer uma diferenciação entre a capacidade empreendedora. Há aqueles que são empreendedores por motivo e há aqueles que são empreendedores por motivação. O que é mais importante? Para mim, o mais importante e com o maior potencial de sucesso é quando é por motivação. Certo. Porque esses realmente já têm algum ADN, já têm a tal atitude mental para desafiar, digamos, o futuro e os sucessos e insucessos. Têm, digamos, uma ambição realmente de empreendedores. Muitas vezes o empreendedor, por motivo, é porque tem aquele motivo, porque se lhe aparecer outro... Faz uma obrigação? Ou como uma forma alternativa ao emprego. Eventualmente pode não ter a situação de emprego e então vamos tentar. Portanto, a motivação acaba por ser... Para mim a motivação é extremamente importante e é aí que reside realmente a atitude mental que falou do início. Falou também de sucesso e insucesso. Sabemos que os portugueses têm medo de falhar. O falhar ainda parece que é uma entrave a que tudo isto aconteça, porque o empreendedorismo não se fala só nos jovens. Cada vez mais temos que pensar que o mundo mudou e são muito poucas as pessoas que fazem uma carreira numa mesma empresa, por exemplo. Portanto, se falharem, também uma palavra para essas pessoas. Podem recomeçar. Isto também é relativamente novo em Portugal. Quando fala no empreendedorismo ao longo da vida, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que não há idade para começar a ser empreendedor, nem para terminar. Acho que as pessoas devem ser, mesmo os próprios empresários, devem ser empresários e empreendedores. Portanto, o empreendedorismo é uma atitude sempre ao longo da vida. Por outro lado, realmente o insucesso ainda é um estigma para o empreendedorismo em Portugal. Há estudos relativamente a isso, observatórios, em que as pessoas querem muitas vezes criar o seu projeto, a sua empresa, mas o medo de falhar, digamos que trava essa sua capacidade empreendedora. Quando noutros países o falhar é uma forma de aprender. Precisamente. De aprender e de encarar no futuro de outra forma, digamos, não fazendo os erros do passado. São as tais pedras no caminho que dizia o nosso grande poeta. Para um dia construímos, quem sabe, um castelo. Diz muito bem. Exatamente. Muito bem. Vou passar ao Artur Cristóvão, que está mesmo sentado ao seu lado. Vi que estava a concordar de alguma forma. É de facto importante não direcionarmos só o empreendedorismo para os jovens. Obviamente que os jovens acabam por ser o alvo mais importante, são o nosso futuro. Mas não nos podemos esquecer daqueles que vão ficando pelo caminho e que acham que não devem ter uma segunda oportunidade.
oportunidade. Devem? Sem dúvida que devem. Eu penso que quando nós falamos de empreendedorismo, pelo menos quando eu penso em empreendedorismo, penso não apenas nos jovens, mas também noutros, uma vez que hoje os percursos de vida são mais complexos do que eram há algumas décadas atrás e têm desafios que têm que ser ultrapassados, e a capacidade de iniciativa, de criatividade, essa atitude que caracteriza os empreendedores é muito importante. Mas também não podemos pensar apenas, quando falamos de empreendedorismo, nas empresas. Também há outras formas de expressão dessa capacidade de iniciativa, não é? Hoje também se fala muito do empreendedorismo social, já foi aqui referido, não é? Não é apenas essa visão mais dirigida para o lucro e para o negócio. Há outras formas de expressão dessa atitude que também são importantes. O que é que pode ser uma atitude de empreendedorismo social? Bom, no fundo é ter aí uma motivação, há pouco falámos de motivação, ter uma motivação que é fundamentalmente dirigida para desafios sociais, que hoje existem muitos na nossa sociedade, para preocupações com esse caráter, com esse cunho social. Portanto, concorda também, obviamente, que o empreendedorismo deve ter espaço em qualquer momento da nossa vida, ou indo mesmo ao limite, também como disse a nossa convidada, quanto mais não seja uma atitude do nosso dia-a-dia. Devemos encarar todos os dias a vida com alguma garra. Sem dúvida. Os nortenhos são, posso dizer, estão no topo da lista dos empreendedores, ou não? Temos esta maneira de ser que nos é muito própria. Eu, por acaso, não sou nortenho, embora esteja aqui... Veja lá como é que eu fui embora acertar. esteja aqui em Trás-os-Montes há 35 anos, não sou daqui, mas eu julgo que não há dúvida nenhuma que, por exemplo, ao nível do próprio tecido empresarial, há uma dinâmica que é fulcral, que é fundamental, que é muito diferente aqui a Norte. Isso é reconhecido, não é? Muito bem, mas também com tantos anos de presença aqui no Norte, com certeza que já guarda o Norte num local muito especial. Vamos então agora falar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, porque é uma das 30 entidades que fazem parte então da rede Empreendedouro, e vamos perceber então o que é que faz esta rede, e obviamente que o principal objetivo será valorizar o nosso Douro, que não é nada difícil. Exatamente. Esta é uma iniciativa que surge em 2012, portanto é relativamente recente, com cerca de 30 parceiros. Temos estado a alargar progressivamente. Envolve não só a Universidade, mas também o Instituto Politécnico de Bragança, as associações empresariais, quer a de Bragança, quer a de Vila Real, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Comissão de Coordenação da Região Norte, através da Missão Douro, uma vez que o enfoque está muito dirigido para todo o espaço douriense. Portanto, falamos de entidades públicas e privadas. Sim, o IAPMEI também é uma instituição pública, também faz parte. Associações de desenvolvimento que estão sediadas na região. Enfim, há um conjunto, como dissemos, de 30 e poucos. O objetivo fundamental é procurar dinamizar iniciativas de natureza empresarial que valorizem os recursos e a excelência do Douro. Iniciativas essas que podem estar ligadas não só àquilo que são os produtos mais característicos, como o vinho, o próprio turismo, o enoturismo muito em particular, mas também... Começou e em força, o enoturismo. Exatamente. Mas tem poucos anos? Tem poucos anos, mas também tem surgido no fruto das atividades que temos realizado, nomeadamente o Prémio Douro Empreendedor. Já foram atribuídos prémios em 2013 e em 2014. Que importância tem também esse tipo de iniciativas, esses prémios? O que é que pretendem com isso, no fundo? Fundamentalmente, dar visibilidade a boas experiências, a boas iniciativas, que possam, de alguma forma, servir de exemplo para outros. E na verdade, quer na primeira, quer na segunda edição do prémio, vieram ao de cima, vieram à luz muitas ideias ligadas não só a essas áreas mais características do Douro, como o vinho e o enoturismo, mas também às novas tecnologias, a outro tipo de produções agrícolas, à cosmética até. A cosmética? A cosmética, sim. Utilizando, por exemplo, no Prémio 2014, surgiu como um dos concorrentes uma iniciativa de produção de sabonetes
utilizando as águas das Caldas de Aregos, junto à Régua. E também no prémio de 2013 surgiu também uma outra iniciativa ligada a esta área. Mas, sobretudo, o prémio é uma montra não só da região, mas fundamentalmente de todo um conjunto de pequenas empresas, médias empresas, sobretudo, que procuram valorizar os recursos da região e torná-la mais apelativa, mais dinâmica e mais apetecível até para o próprio investimento. Mais apetecível é difícil. Pensando no Douro, diga lá. Não, é sempre, eu julgo que é sempre possível, pelos exemplos que têm sido revelados através do Prémio Douro Empreendedor, mostrar pequenos cantos, pequenas dimensões, talvez, como há pouco ficou surpreendida com a cosmética, não é? Precisamente, se calhar ainda vamos ficar surpreendidos. Pequenos recantos e elementos, recursos do Douro que podem ser atrativos para outros investidores. Aqueles que já lá estão e que podem olhá-los de uma outra forma e até outros que podem vir de fora. A UTAD presta também apoio, um apoio contínuo em todo o processo, desde a ideia até à concepção. Como é que isto é feito? Portanto, nós, além da participação na rede, que falamos agora... A rede abrange toda a área do Douro? A rede abrange toda a área do Douro, que é bastante extensa, não é? O Douro, quando falamos do Douro, aqui não esta área mais próxima, é o chamado o Douro Superior, sim, ou o Douro a partir de Mesão Frio, portanto essa parte do Douro que vai até à fronteira, não esta parte do mais Douro, próxima. Mais próxima do Porto, não é? Mas, eu estava a dizer... No quadro da rede temos desenvolvido todo um conjunto de atividades, o prémio é um exemplo, mas também formações dirigidas para a promoção do empreendedorismo, mas a UTAD tem também iniciativas próprias que não estão envolvidas nas atividades da rede e que procuram também apoiar o empreendedorismo. Temos também uma pequena incubadora na universidade. Vamos, no âmbito de um parque de ciência e tecnologia que está em construção e que deverá ser inaugurado em maio de 2015, alargar também o espaço dessa incubadora, que estará sobretudo dirigida para a área do vinho e do setor agroalimentar. Temos também, com o envolvimento, com o apoio da EDP, dinamizado projetos de empreendedorismo no TUA e no Sabor, nomeadamente no ano que está, em 2014, no ano que está a terminar. Portanto, há um conjunto de iniciativas que são, de alguma forma, paralelas ao envolvimento na rede empreendedor, iniciativas da universidade em si. Também tinha colocado a questão a Maria Lopes Cardoso, vamos aqui reforçar, é óbvio que as universidades têm um papel importantíssimo em tudo isto, no empreendedorismo, na promoção, na divulgação. Sem dúvida. Hoje há uma enorme apetência dos próprios jovens que estão nas universidades para procurarem, para valorizarem os seus saberes, para trabalharem com os investigadores, com os seus professores, para descobrirem uma luz. Dada também a conjuntura económica. Dada também a conjuntura. Ainda ontem estive num pequeno seminário que fizemos na universidade, onde vários jovens que fizeram a sua formação na universidade apresentaram os seus projetos. E é muito interessante ver, inclusivamente, jovens que abandonaram uma carreira numa grande empresa, que saíram de uma grande empresa porque tiveram uma ideia, voltaram à universidade, juntaram-se à incubadora, aliaram-se com investigadores e estão a desenvolvê-la, não é? E isso, hoje penso que não estamos certamente únicos, a colega da Universidade Católica já exprimiu a mesma ideia. Sim. E, na verdade, eu acho que durante um tempo demasiado longo, as universidades estiveram um pouco, os investigadores, os professores estiveram um pouco dissociados deste mundo de oportunidades que existem e através dos quais podem, de facto, potenciar todo um conjunto de conhecimentos. Principalmente se haver uma aliança entre... Exatamente. E, sobretudo, também, e isso é visível em alguns dos projetos que eu ontem ouvi apresentar nesse seminário, também as possibilidades que
que existem de parcerias com empresas que já estão estabelecidas no mercado, não é? E que muitas vezes olham para a energia desta juventude como uma possibilidade e uma oportunidade muito importante de alargar os seus próprios negócios e de apoiarem negócios que estão a emergir. Maria Lopes Cardoso, concorda, claro? Claro, acho que associado sempre à atitude de empreendedorismo, há de haver sempre associado à atitude da resiliência, não é? E por isso o facto dos nossos alunos terem a possibilidade de, no contexto da sua também casa, que muitas vezes também desejamos que seja a nossa universidade. E com certeza que o é. Fazemos tudo para isso, mas experimentarem os seus limites, experimentarem num ambiente algo seguro, com os seus professores, com quem estão habituados a trocar ideias, até pequenos sonhos, terem também ali alguma capacidade de erro, que é outra dimensão sempre associada à questão do empreendedorismo, mas da resiliência, não é? Perante um erro, aprender com ele e perceber como recuperar, como voltar a arriscar, não é? Joaquim Couto, vou obviamente começar por perguntar-lhe o papel das autarquias, que eu julgo que é fundamental, é quase uma responsabilidade, o papel das autarquias face ao empreendedorismo. Respondendo diretamente, legalmente e de acordo com o nosso quadro legislativo, não é bem assim, infelizmente. A legislação portuguesa que rege o nosso quadro de poder central, poder municipal, não clarificou ainda um conjunto de responsabilidades que as autarquias podiam desenvolver e promover, e muitas vezes isso faz com que, quanto maior é a sensibilidade do autarca ou do município para uma determinada área, ela desenvolve-se, é promovida e os resultados aparecem. Por isso é que não há uma situação generalizada a nível nacional, e isso tem a ver muito com o quadro legislativo em que nos encontramos. No entanto, eu sou um grande defensor do intermunicipalismo e do supramunicipalismo. Entendo que há muitas questões a nível subregional e até a nível regional que não têm solução, obviamente, a nível municipal, e pronto, a massa crítica obtém-se com a ligação, o associativismo ou até a imposição. Eu sou defensor da imposição legal do associativismo ou interligação de vários municípios para prosseguir um determinado objetivo ou vários objetivos. Não chegamos aí ainda. No entanto, pronto, uma vez que as políticas relacionadas com a política geral dos governos, relacionadas quer com a educação, quer com a economia, quer com um conjunto de matérias, não é suficientemente abrangente em todo o território, as autarquias assumem aqui um papel facultativo e alternativo na complementaridade das políticas governamentais, e aí nós vemos que há autarquias que têm uma visão, porventura, mais para a frente, e há outras autarquias que se fixam apenas no estrito cumprimento da lei, das suas obrigações legais, e não passam daí. O que não, essa não é a nossa posição. A nossa posição é de olhar para a frente, complementar, digamos, as políticas governamentais, ter políticas próprias. Também é possível que o município tenha políticas próprias, autónomas, de acordo com a sua autonomia administrativa e financeira, e, portanto, encontramos aqui um mix de interesse geral e o interesse particular municipal, que, tanto quanto possível, deve ser abrangente aos municípios vizinhos, quando isso for fundamental. No caso vertente do empreendedorismo, eu também perfilho a ideia desta, portanto, linha semântica de que o empreendedorismo é uma atitude, é um conjunto de apetências e um conjunto de características que levam à formação de empresas, levam a uma maior proatividade no trabalho, levam à inovação. Portanto, tem aqui um pacote muito vasto dentro da palavra empreendedorismo, e por isso a semântica da palavra é muito vasta. Portanto, tem muitos significados. O nosso entendimento, e temos feito alguma coisa por isso, é que, no caso vertente, nós estamos numa zona que foi eminentemente têxtil, ainda é. O têxtil pesado está
praticamente em extinção. No entanto, tem havido um ressurgimento de um conjunto de empresas e de atividades conexas a montante ou a jusante da têxtil pesada, portanto da fiação e da tecelagem, e que leva a que atualmente até nesta zona do Ave o têxtil esteja com um crescimento, um rejuvenescimento, com exportações com valor muito elevado já neste momento. Há algumas estatísticas dizem que inclusive já ultrapassou o calçado, portanto nesta competição, ou sadia competição nas exportações, mas para ser... O setor têxtil exporta 70% do que produz. O que é que nós entendemos? Entendemos, enfim, nós estamos num novo ciclo político, o 2013-2014 é um novo ciclo político, quer a nível nacional, se calhar, quer a nível municipal e regional, e entendemos que, um pouco à semelhança do que aqui foi dito, que a criatividade, a inovação, o turismo e a cultura, como atividade económica e criativa, são uma parte do nosso futuro, são uma parte muito importante do nosso futuro para criar emprego qualificado, criar empresas, individual ou coletivas, e passa muito por aí. E abalançámos-nos a uma ideia que é um sonho, não é? Uma ambição, de facto, que é ter criado uma estrutura numa antiga fábrica têxtil, chama-se Fábrica de Santo Tirso, está recuperada, tem um longo trabalho para trás, não é? Tem 20 anos para trás, aliás o doutor José Martins participou, lembrou-me há bocado, nem me lembrava disso, mas participou no início deste processo. De que forma? Já agora podemos saber? De certa forma, recolhendo algumas ideias de adaptação da fábrica a várias valências. Uma valência de incubação, uma outra de museu, na altura chegava-se a falar já no museu das novas tecnologias. Parece um pouco difícil de entender como é que se faz um museu de novas tecnologias, mas se pensarmos o que eram os computadores aqui há 20 anos, muito bem. Já têm lugar, não é? Eu digo computadores ou outras máquinas. É verdade. Também uma parte de... Chegou-se a pensar nessa altura em estúdios de televisão. Pois, e eles estão lá, pronto, neste momento nós temos lá uma incubadora de base tecnológica, que tem nove residentes, resulta desta ideia inicial, que depois foi um pouco torpedeado ao longo destes 20 anos, está para ser, por exemplo, uma galeria de fotografia e um arquivo fotográfico regional para lá colocar, mas neste momento o que é que funciona lá? Uma incubadora de base tecnológica que tem algumas empresas, 2 ou 3 empresas que são de tecnologia avançada e que estão bem lançadas na exportação e na complementaridade do outro tecido empresarial, dentro e fora do país, e tem uma incubadora de moda. Portanto, uma incubadora de moda para não perder a essência do têxtil. Claro, obviamente. E essa incubadora de moda que está ligada também às universidades, está ligada à Escola Superior de Arte e Design do Porto, que tem aí uma incidência muito grande na moda, no têxtil, no design, e essas são residentes jovens de 25 anos, estão selecionados. Há aqui um conjunto de fatores que nos levam a ter este sonho e a acompanhá-lo e a ver se ele segue para a frente. Desde logo entendemos que isto não funciona sem empresários e, portanto, estamos a contactar, já temos alguns contactados, empresários jovens com visão de futuro ligado ao têxtil, ligado aos têxteis tecnológicos, do desporto, das polícias, por exemplo, dos fardamentos. Há aí um conjunto de inovações e até de moda ligado a estas áreas, uma vez que há outras áreas que já são bem tratadas por outros. Portanto, sou de opinião que nós não devemos multiplicar as iniciativas, sobrepô-las, cada um que trate bem da sua, digamos assim, do seu projeto, para que possamos gerir bem o dinheiro, e algum dinheiro que está envolvido nestas iniciativas é dinheiro público. Portanto, entendo que não devem ser sobrepostas e deve haver aqui também uma regulação de quem é quem faz o quê, e até um nível de entendimento e diálogo que permita que estas iniciativas e experiências se complementem.
No caso desta incubadora, a iMod, tenho uma incubadora de base ligada à moda, estilistas, designers, e tenho um conjunto de iniciativas que já tenho feito. Por exemplo, neste fim de semana fizemos uma iniciativa, conferências com jovens empreendedores, com Global Shapers, tivemos lá três Global Shapers que nos contaram experiências no mundo, das suas empresas, como é que elas nasceram, com um auditório jovem. Neste caso aqui com uma incidência para a Têxtil e para as empresas que de uma maneira ou de outra complementam este cenário. Eles são residentes, têm serviço, nas duas incubadoras, são duas incubadoras, uma de base tecnológica, uma virada para a moda. Quer uma, quer outra têm serviços comuns, secretariado comum, auditórios, climatização, enfim, um conjunto de características que não encontraria noutro sítio. Eu cito só o exemplo da moda porque tem duas ou três questões, duas ou três coisas que são inovadoras. Uma é que esta incubadora tem uma pequena fábrica de prototipagem para que os designers que fazem os seus modelos e depois os vão vender online ou às empresas, e daí a necessidade de ter os empresários lá dentro, precisam de testar os seus modelos. Pois nós temos lá uma pequena fábrica não é uma fábrica, são as várias máquinas necessárias para fazer um protótipo de uma blusa ou de uma saia. Não é uma pequena fábrica? Sim, no fundo é uma pequena fábrica. Que antes era um problema, porque os designers faziam os seus modelos, os estilistas, enfim, toda esta gente, e depois tinham de ir a uma fábrica A ou fábrica B que lhes levava muito dinheiro para fazer um protótipo, obviamente, que demorava muito tempo. Ali não. Ela faz os designers, os estilistas fazem os modelos, dialogam com a pequena fábrica de prototipagem e o modelo sai amanhã feito nesta pequena fábrica. Depois também tenho uma empresa, tem lá o showroom de uma estampagem digital em pano, que é uma novidade no mercado. E isso já permitiu, por exemplo, a uma destas estilistas jovens, que é uma inovação, fazer t-shirts que está a vender, já não consegue satisfazer as encomendas, porque de um momento para o outro surgiu uma encomenda de, imagina, 150 mil ou 200 mil reais, ela não está preparada para isso. Portanto, não está ainda na indústria, não está ainda no processo produtivo e na exportação. E é uma ideia muito simples, ela tira fotografias ao Porto, por exemplo, o primeiro modelo que ela fez, que está a vender, que vendeu, são fotografias do Porto Velho, que ela trata e que depois faz a estampagem em pano, com a tecnologia que lá temos, estampagem digital, e saem t-shirts com fotografia completa da Ribeira ou da Torre dos Clérigos, de uma coisa qualquer. Pronto, para o turismo, para a exportação e para um conjunto de atividades complementares de natureza económica, tem funcionado espetacularmente bem. Mas eu queria só mais um bocadinho, que é, ouvi falar aqui nas plantas medicinais. Nós temos também a criar um gabinete de empreendedorismo, obviamente ligado à fábrica, obviamente ligado aos empresários, e que também tem agricultura. E nessa uma das vertentes é promover a cultura de plantas medicinais e plantas aromáticas, que é um excelente negócio a nível europeu, a nível mundial. Nós temos condições climáticas excepcionais para isso, não só no Douro, como aqui também no entre Douro e Minho, e é um negócio florescente. Por exemplo, não sei se, mas há um empreendedor no Douro, vi isso numa revista, que em vez de fazer vinho, resolveu tirar as parras da sua vinha e ganhou muito mais dinheiro a vender as parras da vinha do que a fazer vinho para vender. Lá está, há pouco dizia. Portanto, é ir buscar... E é um nicho de mercado e uma tecnologia que não é muito complicada, é apenas uma questão de imaginação. Resumindo, o empreendedorismo, penso que é, enfim, perfilho o entendimento que aqui foi dito. A escola é uma parte muito importante. Este gabinete de empreendedorismo, a própria fábrica, o iMod, da moda e da base tecnológica, está a ir às escolas com estes jovens, mesmo pequenos, demonstrar-lhes esta abordagem, não direi nova, mas para eles é nova, do empreendedorismo e do que isso significa para a formação global do jovem em contexto escolar, para depois, mais tarde, na universidade ou na empresa, onde ele estiver, ter essa atitude de empreendedor.
Se formar empresa, forma empresa. Se não formar empresa, fará o seu papel de empreendedor na empresa onde trabalhar. Muito bem, vamos dar a palavra então ao meu último convidado, Hermenegildo Campos. Vai apresentar-nos agora também esta rede Minho Empreende. Muito bem. A rede do Minho Empreende é uma rede que junta, ao fim e ao cabo, várias entidades que até à constituição da rede eram e são concorrentes. São 8 entidades da região do Minho que trabalham a temática do empreendedorismo e que, ao fim e ao cabo, se juntaram num consórcio para servir de interface no atendimento e no apoio aos empreendedores e às iniciativas de novas empresas da região. Também já é um sinal de alguma atitude empreendedora, sim, quando se juntam. E foi complicado no início, obviamente. Obviamente que quando nos juntamos tivemos as nossas próprias desconfianças e as nossas próprias questões, ao fim e ao cabo, pessoais e territoriais, não é? Aquelas concorrências iniciais e, ao fim e ao cabo, as nossas próprias reservas. A rede está a trabalhar há 3 anos. Hoje em dia colaboramos efetivamente em rede. Trabalhamos, ao fim e ao cabo, em conjunto. Fazemos atendimentos e encaminhamentos entre a rede, até porque o Minho é demasiadamente pequeno para não nos podemos dar ao luxo de não, ao fim e ao cabo, trabalhar em conjunto. Só queria também acrescentar, ao fim e ao cabo, os diferentes parceiros, porque acho que também seria importante. Junta 8 entidades, e vou começar por ordem até da apresentação, a ADRAV, o BIC Minho. A ADRAV tem a sede em Famalicão, o BIC Minho tem a sede em Braga, a Incubo tem a sede nos Arcos de Valdevez, o Spin Park tem a sede em Guimarães, o IDEA Atlântico, do qual eu faço parte, tem a sede em Braga, o IEMinho em Vila Verde, a CEVAL no Alto Minho e a ASIG em Guimarães, Associação Industrial e Comercial de Guimarães. Eu não vim interromper, mas eu sou formador da ADRAV, sou fundador da Associação de Desenvolvimento Regional Valdo Ave. Pronto, juntamos-nos, temos esta interação, ao fim e ao cabo, cada um de nós tem as suas atividades e a sua dinâmica e a sua especificidade, tanto local, regional, como em termos de atividade e até de especificidade de tipo de empresas que dá suporte, mas pronto, conseguimos ter esta plataforma e este consórcio que esperemos que, tendo em conta até a fase de arranque ter tido os desafios e ao fim e ao cabo até ganhar uma velocidade de cruzeiro de funcionamento, achamos que neste momento as coisas correm bastante bem e funcionam muito bem entre os parceiros. Sabemos que Portugal tem uma das menores taxas de sobrevivência das empresas mais jovens. É também uma questão que coloco a todo o painel. Sabemos que a taxa de mortalidade das empresas recém-criadas é das mais elevadas da União Europeia, atingindo mesmo os 70% a 5 anos. Podemos detectar alguns porquês, algumas causas para que isto aconteça? Sim, nós fazemos logo um trabalho inicial, quando fazemos o atendimento, fazemos atendimentos diários a equipas de empreendedores, e falo equipas porque normalmente são equipas. É muito raro aparecer, e ainda bem que isso acontece, empreendedores sozinhos, a formar uma empresa sozinhos. Isso é um mau começo. As equipas devem ser multidisciplinares, devem ter, ao fim e ao cabo, diferentes backgrounds e diferentes valências, porque ao fim e ao cabo um projeto será estável e será mais forte quando isto funciona como um tripé, quer dizer, há ao fim e ao cabo uma perspectiva comercial, uma perspectiva da gestão, há uma perspectiva de experiência sobre técnica, e este tripé é muito importante quando os projetos, nós avaliamos ao fim e ao cabo o perfil da equipa que vai lançar um projeto. Ter experiência de mercado também de cada um dos promotores. Muitas vezes, felizmente, no caso do IDEA Atlântico, o target das pessoas que vêm ter connosco já são pessoas que têm alguma experiência de mercado, já trabalharam noutras empresas, têm, ao fim e ao cabo, um conjunto, um mix destas competências, o que faz com que também já conheçam muito melhor e estejam muito mais preparados para este caminho que têm pela frente.
E por isso também achamos que isso é muito importante. Depois há outras competências que também são muito importantes, que têm a ver também com o networking e com as sinergias entre projetos e, ao fim e ao cabo, dos próprios promotores com outras empresas e com outros empreendedores. E nós também ajudamos a fomentar isso. Temos meetups, temos encontros, temos capacitação, temos iniciativas até de competências de comunicação para os empreendedores serem mais efetivos nas comunicações que fazem. E por isso é ao fim e ao cabo deste conjunto de competências que achamos que é possível reduzir as taxas de mortalidade do arranque das startups. Mas também há aqui um aspecto muito importante que tem a ver com o mercado em que estas empresas estão. O mercado nacional e, em particular, o mercado norte do país é um mercado que tem um poder de compra muito baixo, que tem muitas dificuldades ao nível do consumo, e nós também, quando estamos a fazer a avaliação dos projetos, também acabamos por dar esse input aos empreendedores para que foquem, ao fim e ao cabo, logo à nascença, numa perspectiva internacional e numa perspectiva mais virada para fora, e não, ao fim e ao cabo, para um mercado local ou regional que a não ser que é muito complicado, e que, a não ser que tenha um fator de inovação mesmo muito forte, que ao fim e ao cabo que consiga despertar um consumo maior no mercado regional, vai ter muitas dificuldades, porque realmente é muito curto. De certa maneira, este mix de problemas, de desafios e, ao fim e ao cabo, de necessidades que os empreendedores fazem, acabam por responder também a essa realidade. Não é? Maria Lopes Cardoso, concorda com esta questão? É de facto triste quando pensamos que tantas empresas se criam, têm algum sucesso, mas depois acabam por morrer. Bem, eu acho... É triste porque tem essa parte de não sucesso, mas o não se conseguir sempre o sucesso também faz parte... Como dizíamos há pouco. Também faz parte do processo e, portanto, acho que às vezes a percepção que tenho é de que, se calhar, há um bocado de rapidez demais em querer transformar logo a empresa aquilo que ainda precisa de ficar um bocadinho mais consolidado enquanto projeto, enquanto plano de negócios efetivo, enquanto perceber bem o risco que vai ali acontecer. Portanto, há aqui... São passos que devem ser... São passos. Portanto, tudo isto é um processo também, para isso as pré-incubações são tão importantes, para que depois haja as incubações e depois a afirmação enquanto negócio, etc. E, por outro lado, também por isso é importante trabalharmos mais atitudes do que propriamente logo avançar para os resultados. É importante esta questão, daí a relevância que uma escola deve ter, sobretudo quando está a formar gente que certamente virá a marcar o futuro de todos nós. Portanto, passos pensados, sim, claros, seguros, consistentes. Também respeitando os tempos de maturação que as pessoas precisam, de conhecimento do mercado efetivo, de menos precipitação, para que depois as coisas tenham maior solidez. Que não vamos todos na febre de criar empresas. Se calhar, como ainda agora aqui se falava, a importância da rede e de juntarmos vários à volta de uma mesma ideia, pode ser um caminho mais seguro e, desse ponto de vista, menos triste, se houver mais a juntar. Eu acho até, queria interromper, que às vezes o excesso de ajudas, ou às vezes passa a expressão, o excesso de mimo empresarial pode matar a iniciativa. Claro. Muito bem. Meus senhores, temos apenas 4 minutos e, portanto, vou pedir uma última ronda, quase um minuto para cada um dos meus convidados, para refletirmos sobre o seguinte, no que diz respeito, obviamente, aos incentivos. Houve uma sondagem do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos a 93 mil empresas. 49% destes empresários disseram haver falta de incentivo à criação das empresas. Gostava de ouvir a opinião de todos. Vamos começar aqui por si, José de Almeida Martins.
Bom, se me permite só, eu vou fazer a ponte entre a questão anterior para esta. Muito bem. Na verdade, a taxa de insucesso das empresas é grande e realmente porque muitas vezes os projetos não são maturados como deviam, muitas vezes há vontade de criar empresas e não a sustentabilidade das empresas e, portanto, o amadurecimento desses projetos para nós traduz exatamente, primeiro, na validação dos promotores e das ideias e depois no desenvolvimento do plano de negócios. Há operadores no mercado para quem o plano de negócios não é importante. O plano de negócios, obviamente, não é bola de cristal, mas é uma forma de, primeiro, o promotor começar a treinar-se para aquela ideia e o arranque que quer dar à empresa, depois poder reagir em função das adversidades que vai enfrentar e, por outro lado, também estudar a melhor forma de implementar o seu projeto. Nós não fazemos os planos de negócios, ajudamos a fazer os planos de negócios exatamente para não ser mimo a mais. Relativamente aos incentivos, eu diria que hoje já temos mais incentivos do que tínhamos no passado, nomeadamente algum microcapital de risco, os business angels também, que são uma ferramenta importante de apoio ao financiamento, passo o termo, ao financiamento dos projetos, mas põe-se sempre aquela questão, há incentivos também ao emprego, poderá haver algumas situações em que os projetos não são financiados, mas também provavelmente não são financiados porque são projetos, enfim, que não se diferenciam em nada de muitos projetos que estão no mercado. Muito bem. Artur Cristóvão, peço-lhe também uma rápida mensagem relativamente aos incentivos. Talvez os incentivos não sejam também plenamente conhecidos por parte de quem se quer estabelecer. Eu recordo que hoje existe uma enorme diversidade, como já foi aqui dito. Por exemplo, o próprio microcrédito, que é um instrumento muito interessante, porque a grande maioria das nossas empresas são muito pequenas empresas, e o microcrédito pode ser, de facto, uma opção bastante aliciante. Para início, também o apoio por exemplo, ao estabelecimento de cooperativas. Portanto, o empreendedorismo também pode ser traduzido sob a forma do cooperativismo e também para esse campo existem apoios. Portanto, acho que eles são tantos os apoios que muitas vezes não temos conhecimento sobre eles. O conhecimento, a noção da diversidade. Muito bem. Hermenegildo Campos? Eu acho que há alguma falta de apoios ao nível para apoiar alguns projetos. Acho que exige também aos promotores que sejam muito criteriosos na seleção das rubricas de investimento que vão ter. Devem focar-se em investir os poucos recursos que têm ou para aquilo que têm suporte nas atividades que têm, que os diferenciam face à sua concorrência ou, ao fim e ao cabo, à sua atividade. E também devem recorrer depois às incubadoras, devem recorrer aos apoios que existem alguns, obviamente são limitados, também os recursos do país são limitados, mas existem, obviamente, e deviam era ser mais, porque o país realmente precisa de mais empreendedores, precisa de mais empresas e precisa também de mais emprego, e isso só se faz realmente com endividamento, com ferramentas de que suportem esta... Só te referi que o Primeiro-Ministro também anunciou que até ao final do ano vão ser abertos os concursos para as empresas se candidatarem aos 21 mil milhões de euros que vêm em fundos. Joaquim Couto, o que é que vamos fazer com todo este dinheiro? Existem incentivos ou não existem? Esse é um paradoxo. 30 segundos. Às vezes há dinheiro, mas a organização e a estrutura não é a mais adequada para o implementar ou para o multiplicar. E há aqui uma falha grave no nosso sistema. É que nós, de facto, só temos poder central e poder municipal. Falta-nos o poder regional. E há muitas destas políticas que, obviamente, têm uma incidência de caráter só municipal ou só regional. E a proximidade da estrutura da administração é muito importante para as microempresas, para as pequenas empresas, é muito importante. E a falta de financiamento na fase inicial, depois de construir tudo, pensar tudo, ter uma ideia maravilhosa, falta muitas vezes financiamento porque o dinheiro só vem até ao meio. Do meio para baixo não chega à microempresa. E é a fase fulcral do arranque, de qualquer projeto. E esta é uma questão estrutural.
generalizar a política de incentivo ao investimento, aproximá-la dos empresários ou dos jovens empresários com a criação das regiões administrativas e com a dotação obrigatória dos municípios dessa competência. Muito bem, muito obrigada a todos pela presença aqui no nosso programa. É o final de mais um Conselhos e Negócios. Estamos de regresso na próxima semana. Já sabe que espero por si desse lado. Até lá, boa noite.